louvar ao Senhor, não é? Como é bom poder entrar na presença do Senhor com alegria. Louvar a Deus é um privilégio a nós. Peço que, antes, só um recado, irmãos. Ontem nós tivemos o segundo culto de homens. E como foi bom poder, como nós falamos aqui, trocar uma ideia. Todo o último sábado, por enquanto, nós vamos manter ali às 19 horas. Os irmãos estão convidados. E se quiser trazer alguém, traga no culto de domingo também. Mas está mais convidado a trazer outros amigos aí para a gente trocar ideia, certo? Irmãos, estenda as suas mãos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Nós sabemos que o Senhor tem algo especial para nós, pois nós tivemos o privilégio já de entrar na Tua presença, te adorar, te engrandecer, e só o Senhor é Rei em nossas vidas. Usa, Pastor Marco, com algo direto do Teu trono, algo fresco, algo que fale nos nossos corações. Pai, que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos, atentos a ouvir a Tua voz. Que nós possamos sair transformados com uma palavra que venha realmente a cuidar, a curar tudo aquilo que precisa dentro de nós. Pai, usa Teu servo poderosamente. Fale, Deus, fale com ele, fale conosco, porque nós sabemos que o Senhor tem algo especial para nós nessa manhã. Em nome de Jesus declaramos que vamos ouvir a Tua voz. Amém, em Senhor. nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Paz do Senhor. Você crê que Deus fala com vocês, comigo, através dos louvores e da adoração? Esse último cântico, ele diz que mesmo que a videira não floresça, ainda assim eu me alegrarei. Nós temos que lembrar que a palavra do Senhor, ela é forte, poderosa e eficaz. Por que eu vou me alegrar se eu não tenho nada? Porque tem uma palavra profética que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você canta, você precisa buscar o entendimento também. Eu vou me alegrar, apesar de não ter nada, como a Fabi falou, porque a força do Senhor a alegria do Senhor é a minha força. E esse mesmo cântico diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, que quando você cantar, quando você louvar, que você possa, mais do que acompanhar os músicos, que você possa entender que Deus está falando com você através do louvor e da adoração. Porque Ele mesmo diz que Ele quer, que Ele aprecia aqueles que o louvam em espírito e em verdade. Estamos falando dentro de uma orientação profética sobre finanças, sobre prosperidade. Você já se perguntou? Uma vez eu fiz um questionamento, por que eu estava passando por uma situação de dificuldade e por que aquilo não estava vindo à minha mão se eu estava precisando. E a resposta de Deus foi muito clara, porque você não está preparado ainda para administrar aquilo que você precisa. A pior coisa que tem é quando nós temos um bem e nós não sabemos administrar esse bem. Muitos de nós aqui, que hoje
está colocando o papelzinho no cesto, está com dificuldades porque não soube administrar bem. Não é só o roubo, o inimigo, não. Muitas vezes o inimigo somos nós mesmos. E é isso que nós temos que começar a entender. Porque Deus, Ele pede um padrão. Deus nos dá um padrão. E muitas vezes nós não seguimos esse padrão. Eu quero confessar que enquanto eu estudava, eu preparava essa palavra, eu fui, vou usar uma palavra forte aqui, açoitado por Deus. Porque eu preciso mudar bastante a minha administração. Nós precisamos mudar a nossa administração. Não adianta falar, eu estou assim porque o governo está ruim. O governo sempre vai estar instável, queridos. Vocês lembram de algum momento, seja lá o partido, seja lá o presidente, onde não houve instabilidade no governo? Mas se você for, como a Fabi leu aqui, um bom administrador, eu não posso atender agora, tá? Fala para me ligar depois. Se você for um bom administrador, Deus vai suprir todas as nossas necessidades, as suas e as minhas. Então Deus já falou hoje, nos louvores, no testemunho da Fabi, que você esteja atento a isso e que você possa absorver tudo isso que tem sido falado aqui. Eu não vim no culto, estava trabalhando, que a pastora Heloísa ministrou. Eu até falei para Célia, para minha esposa, falei, nossa, pastora Heloísa é invejosa, ela falou tudo da vida dela, aquilo é a minha vida, que invejosa. Gente, eu passei muita coisa igual, parecido. E uma coisa me marcou, a caderneta do fiado. Que antigamente tinha essas coisas, você ia na padaria, no armazém, ia marcando. E eu passei por essa humilhação também, de falar, acabou o crédito. Mas o Senhor é misericordioso, porque o que nós temos que entender é que nós servimos um Deus, e cabe a cada um entender isso e crer nisso, que Ele é o dono do ouro e da prata. E se Ele é o dono do ouro e da prata, nós temos que ser simplistas e entender que se nós somos filhos deste Deus, que é o dono do ouro e da prata, nós não deveríamos passar por necessidades. Mas o filho pródigo, o que eu preparei foi outra coisa, tá? Mas Deus está mandando dizer outra. O filho pródigo, ele era muito rico, tinha todo o luxo e o conforto, mas ele resolveu pegar a sua riqueza e fazer do jeito dele. E ele chegou até comer com os porcos. Ele saiu debaixo da proteção, da unção e da autoridade do pai natural dele. Só que isso, nessa parábola, o que Deus quer nos falar? Que Ele está ali à disposição, que Ele está ali todos os dias quando levantamos, prontos. Ele está pronto e com disposição para nos abençoar e para nos dar o pão nosso de cada dia. São coisas simples que nós já aprendemos, mas que nós não exercemos, que nós não tomamos posse. Quando ele saiu
da fazenda do seu pai, ele passou todo tipo de dificuldade. E não só dificuldade financeira, ele passou dificuldade emocional, física, mental. Porque a dificuldade financeira ou o dinheiro, e isso já foi ministrado nessa igreja, ela tem nome, chama-se Mamon, ou Mammon, como vocês quiserem. E ela é uma entidade, ela é um espírito maligno. E que o objetivo deste demônio, deste principado, melhor dizendo, é destruir as nossas vidas através da nossa vida financeira. Porque no mundo em que nós vivemos, quando você está com dificuldade financeira, a nossa vida, ela desaba. Mas nós cantamos hoje, e será que você cantou com convicção ou cantou? Porque se você cantou com convicção, Deus já está operando na sua vida. Porque você está olhando, mesmo que a videira seque, ainda assim eu me alegrarei. E por que você vai se alegrar? Porque você tem certeza que o seu Pai vai tomar providências para poder tirar você dessa situação e te abençoar. É simples. Você não precisa fazer teologia. Aliás, os maiores teólogos hoje são quase mais ateus do que propriamente cristãos. Você precisa ter a convicção do Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus 13. Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Eu não vou ler a parábola da semeadura. Eu vou ler a partir do 24. Mateus 13, versículo 24. E eu quero que você leia com uma atenção espiritual, mas eu quero que você leia pedindo a Deus que Ele possa revelar para você o que diz essa parábola aqui. As parábolas de Jesus, elas são vivas e eficazes. Por que vivas? Porque elas não perderam o seu efeito. Não foi só para aquele momento. Ela continua gerando consequências e resultados até hoje. Por isso que, ao lermos, para mim pode ser de uma maneira, para outra pessoa de outra, mas Deus fala através das parábolas. E aqui, Jesus, ele estava ali em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus resolveu fazer a base do seu ministério. Cafarnaum era uma cidade que estava localizada à beira do Mar da Galileia, uma cidade próspera, uma cidade de pescadores e de comércio, e uma cidade que tinha judeus e gentios. E foi ali que Jesus fez a sua base. E aqui está dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Nós ouvimos nesse mês de julho muita coisa sobre semente aqui. Muita ministração de semente. Você não vai colher absolutamente nada se você não lançar a semente, se você não plantar. Essa é a lei da natureza, é a lei espiritual, mas é a lei natural também. Como é que você vai ter dinheiro se você não trabalhar? Então, a semeadura, ela é imprescindível, ela é obrigatória para qualquer tipo de colheita. Mas enquanto os homens dormiam,
Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Qual era a semente? O trigo. O trigo naquela época era um dos principais alimentos, não só para os animais, mas para o ser humano também. Enquanto eles dormiam, quantos de nós estão dormindo? Quantos de nós ainda dormem? E a palavra diz para que nós acordemos. A palavra diz que nós temos que estar atentos. E o inimigo aqui, apesar de ele estar colocando fisicamente, é o nosso inimigo espiritual, onde há uma luta aqui. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, este joio? É o que muitas vezes a gente ouve: ué, onde está o seu Deus? Você não estava colocando uma boa semente? Como é que veio tudo isso acontecer na sua vida? O milho todo mundo conhece. O joio, ele é uma praga. O joio é uma erva daninha, que não tem nenhuma utilidade. Até hoje ninguém achou utilidade para aquilo, né? E ele, quando está crescendo, e o milho também está crescendo antes das espigas, eles são muito semelhantes, ao ponto de você quase não discernir olhando o que é um e o que é o outro. Então, vai guardando isso. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei ao meu celeiro. Presta atenção nisso. O joio, ele é igual ao trigo. O que difere, então, o joio do trigo? Como é que ele fala para os ceifeiros? Não, na colheita, você separa o joio primeiro e depois a gente vai no trigo. Porque o joio, ele não dá fruto. É só por isso. O joio não dá fruto. E é assim no mundo espiritual que Deus olha para cada um de nós. Onde estão os nossos frutos? Que frutos temos dado? Ele, o nosso Pai, tem nos dado sementes da melhor qualidade. O texto começa dizendo que ele semeou boa semente no campo, fazendo paralelo entre o natural e o espiritual. Ele comprou a melhor semente, ele escolheu uma semente para poder ter um resultado lá na frente. Mas veio o joio, e ele diz que alguém plantou. Na nossa vida, no cotidiano, como é que esse joio é implantado? Quando você se distrai e dorme, e o inimigo vem e coloca o joio no meio da tua semeadura. Como? No abuso do cartão de crédito, na má gestão que você está fazendo, adquirindo coisas. Eu não vou repetir porque a pastora Heloísa já deu todo o cenário e você, se você não ouviu ou não entendeu,
ouça a pregação. Por isso que isso aqui, é gravado. Porque se você não entendeu, ouça 2, 3, 4 vezes se precisar. Porque quem sobe aqui não é brincadeira, gente. Você precisa ter muito temor e tremor para subir nesse púlpito. Porque Deus, Ele vai cobrar se a gente não falar aquilo que Ele está querendo que se fale. Então hoje é um dia de confronto. Hoje é um dia onde a gente encerra o mês de julho, mas nós temos que entender se toda a boa semente que foi lançada neste mês, através das pessoas que trouxeram a palavra aqui, que foram boca de Deus nesse altar, você tem que entender se essa boa semente, enquanto você eventualmente dorme, se o inimigo não está colocando joio no meio da sua plantação, para que depois você tenha prejuízos. E o desespero, aqui o que esse homem, o que esse dono falou? No desespero, quando você olha uma situação, seja financeira, seja conjugal, seja profissional, você já quer resolver na hora. Eu vou lá, não, já vou... Você está arrancando o joio junto do trigo. E com isso você não permitiu que a semeadura acontecesse naturalmente. Quando Deus falou comigo aquela situação, eu não estou te dando o que você precisa, porque você não está pronto para administrar o que você precisa. A pior coisa é quando alguém investe ou você recebe e essa pessoa não sabe administrar. É prejuízo, naturalmente falando. Nós temos que entender que o mundo espiritual e o mundo natural, eles são paralelos. Eles são paralelos e eles agem de forma paralela. Por isso que nós temos que estar atentos o tempo inteiro. E nós temos que lembrar das coisas básicas. No deserto, Deus mandava o maná todo dia. Por que o maná, ele apodrecia, ele não prestava no final do dia? Para que ninguém se corrompesse, ajuntando, manás para começar a disputar. Eu tenho mais maná do que o meu outro irmão, do que a outra pessoa. Era igualitário o processo. Porque Jesus nos ensinou a oração do pão nosso de cada dia. Ele não fala o pão da semana, o pão do mês, ele fala de cada dia. Porque numa dormida espiritual nossa, o inimigo pode trazer o joio. Porque a palavra diz, basta a cada dia o seu mal. Porque nós queremos viver em agosto, setembro. Essa semana na empresa, eu fiquei desnorteado porque eu tinha que entregar todo o planejamento do segundo semestre. Eu não gosto de números, Eu sou um cara de negócios, eu sou um cara de planejamento. Eu falei, o que vai adiantar eu projetar o que nós vamos faturar em setembro, outubro, novembro e dezembro? Eu não sei se esse governo aqui nós vamos, a partir da semana que vem, ser taxados de 50%. Nós não sabemos o dia de amanhã. E nós sofremos por isso. E eu quero contar um testemunho aqui, já que a pastora Heloísa imitou as coisas, eu vou imitar ela também. 2023, eu era CEO de uma empresa. E por uma circunstância, no meio do ano, eu deixei de trabalhar nessa empresa.
Por que eu deixei de trabalhar? Porque o dono dessa empresa, ele queria fazer coisas ilícitas. Mas eu tinha um salário extraordinário, tinha uma posição social boa, mas eu falei, eu não posso concordar com isso aqui. Né? E o que ele estava querendo que fosse feito era realmente uma corrupção, era comprar pessoas, era iludir pessoas. Saí. Ele não me pagou até hoje, está aqui na cestinha, vai pagar. Porque a justiça de Deus se cumpre. Mas aí passou 2 meses, o dinheiro foi. E eu e a Célia, nós resolvemos orar, mas entender como é que é esse negócio de depender de Deus. Gente, eu tenho 66 anos de idade. Eu sei que não parece, não precisa comentar. Mas nasci dentro de uma igreja. Mas eu nunca tinha praticado depender de Deus. E pela primeira vez na minha vida, nós dependemos de Deus. E o que é depender de Deus? Não, eu espero que Ele vá me entregar. Eu espero. Não cai no colo. Depender de Deus é você levantar todo dia e declarar a palavra dEle, que você não vai ser consumido por esse inimigo que plantou o joio. Ah, mas então você foi injustiçado. Pelo lado financeiro, sim, mas talvez eu já devia ter tomado essa atitude meses antes, mas eu dormi e eu dei portas abertas para que o inimigo pudesse trabalhar. Para resumir, eu resolvi falar isso depois que eu ouvi a Fabi. Nós não mudamos o nosso padrão de vida. E Fabi, tinha dia em casa que não tinha R$1. Tinha dia em casa que a gente falava, e agora? E é aí que você tem que depender de Deus. Ah, mas e se eu fosse? Eu era um cara que eu tenho relacionamentos, eu podia ir para banco, pedir empréstimo, podia fazer um monte de coisa. Não, nós vamos depender de Deus. Uma amiga nossa levantou, ligou e falou o seguinte, esse negócio de ficar orando por vocês não está certo. Eu falei, esquisito, né? Além de orar, nós temos que agir. É assim que Jesus mandou. É orar e abençoar as pessoas, ajudar as pessoas. E ela fez um depósito na nossa conta. Não acabou ainda, calma. Você quer cercear o meu testemunho? Calma, ele é maior. Deixa edificar. Nós passamos 5 meses, pessoas nem ligavam mais para nós. Através dessa irmã, pegavam a nossa conta e todo mês caía. Então, de vez em quando, falavam assim, nossa, olha quanto entrou na nossa conta. Nossa, depositou mais. Nossa, depositou mais. Sobrou dinheiro? Nem um centavo. Mas nós pagamos todas as nossas contas todo mês e não faltou alimento na nossa mesa. Foi talvez um dos exercícios espirituais mais difíceis da minha vida. Agora eu vou invejar a pastora Heloísa. Eu também tenho uma dificuldade enorme para jejuar. Enorme. Mas eu tive que jejuar. E tive que jejuar indo na casa de amigos que não são
cristãos e falar, eu não vou comer isso, eu não vou beber aquilo porque eu estou jejuando. E essas pessoas se impactarem com isso. Então, o que Deus está querendo falar conosco nessa noite? Apesar de você plantar, apesar de você ter a boa semente, você está vivendo num mundo onde o joio está espalhado por todos os lugares, e esse joio ele se manifesta de maneiras diferentes, financeiramente, emocionalmente, ele se manifesta para desestruturar a sua vida, a minha vida. E é aí que entra a atenção, e é aí que entra aquilo que a gente já comentou aqui, de nós nos revestirmos da armadura de Deus todos os dias, colocando a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias do Evangelho da paz, o capacete, colocando e levantando o escudo da fé e empunhando a espada do Espírito. Só que a espada do Espírito ela tem que agir o tempo inteiro. Não é só estar amarrado em nome de Jesus. Jesus não falou está amarrado. Jesus, quando Satanás o desafiava, ele falou assim, nem só de pão vive o homem. Ele combatia aquilo que ia contra a vida dele com a palavra de Deus. Eu tenho lido muito pouco a palavra. Por isso que eu fui açoitado essa semana. Aí quando eu vejo o pastor Mário falar, não, tal, eu gosto, tal, estou apaixonado, eu falo, gente, se eu fui ungido é porque houve um propósito. E eu tenho que buscar este propósito. Nós aqui, cada um recebeu uma boa semente espiritual. Cada um aqui tem um dom, tem um talento que foi entregue por Deus. Eu não quero falar de finanças hoje aqui. Eu quero falar da finança espiritual. Eu quero falar da semente que cada um aqui, sem exceção nenhuma, e eu estou falando isso com convicção do Espírito, cada um aqui foi abençoado com uma sementinha. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, agora você planta. Você recebeu a boa semente. Não durma para que o inimigo venha colocar o joio. Você tem ali em Isaías 55, vinde, comei e bebei, vinde, comei e bebei, ele repete, o profeta, Deus falando, porque é de graça. Só que ele fala o que na sequência? O que Deus fala? Por que gastais o seu dinheiro em coisas que não tem nada a ver? Deus está falando para o povo, gente, eu estou dando para vocês de graça o que vocês precisam para comer e para beber, é de graça. Mas vocês continuam gastando o seu dinheiro de forma errada. E o dinheiro que ele está falando ali, Deus não está falando de moeda, Deus não está falando de cifras, ele está falando da semente espiritual. Vocês não têm orado. Eu continuo disponibilizando de graça comida e bebida, mas vocês estão desperdiçando e gastando dinheiro em outras coisas. E o dinheiro que ele fala aqui é a nossa disposição de muitas vezes adorar a Mamon. Ah, mas eu nem me toquei disso, então agora você se toca, porque teve uma das pregações esse mês aqui que explicou direitinho, desenhou, né, aquilo que, se você não entendeu, eu desenho. Quase foi desenhado aqui quem é Mamon, quem é Mamon e como ele age. E eu estou falando isso porque eu fui confrontado, eu fui alertado sobre isso. Então hoje é dia
de a gente entregar, sim, mas é dia aonde nós temos que nos conscientizar, porque essa igreja, ela tem sido quase que um ceasa aqui, né? Ela tem fruto, ela tem semente, mas será que a gente está comprando certo? Será que a gente está recebendo de uma forma certa? Jesus fala de muitas formas. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Jesus dando instrução aos discípulos. Você vai nesses lugares, você não vai precisar de ouro, prata ou cobre. O que você vai precisar é da minha bênção, é da minha graça, é da minha sabedoria. Nós muitas vezes esquecemos na correria do dia a dia, na neurose, de Senhor, me dá a graça e sabedoria. Eu hoje não entro em nenhuma reunião, seja interna, com clientes, sem antes pedir, Senhor, me dá graça e sabedoria. Graça para poder ser aceito pelas pessoas e sabedoria para que o que eu falar seja dirigido pelo Espírito Santo. Eu quero lembrar vocês de que Jesus, eu falei tanta coisa, mas em João 14, 26, atenção porque isso aqui é chave, tá? Isso daqui é chave. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. E ele diz aqui em João 14, 26, contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. O Espírito Santo foi nos deixado por Jesus como um Espírito conselheiro. Em outras versões, um Espírito consolador. Mas olha só a atenção que nós temos que ter. Se ele deixou um conselheiro, por que eu não me aconselho com ele? Senhor, o que eu tenho que fazer nessa situação? Senhor, qual é a direção? Se eu estou no caminho errado, me traz de volta. Será que eu vesti as sandálias do Evangelho da Paz hoje, que faz parte da armadura celestial? Porque se você vestiu logo cedo as sandálias do Evangelho da Paz, você vai continuar no caminho dele. Mas olha o que diz aqui. E em meu nome ensinará a vocês todas as coisas, agora, e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Que se lembrem. A gente já viu vários textos que diz que nós temos que inculcar. Inculcar é por dentro, é absorver, mas absorver e reter. Não adianta a gente absorver e isso sair pelo vão dos dedos quando a gente sai daqui. Então, você tem um Espírito Santo hoje, que é um conselheiro que está à tua disposição há 24 horas.
para poder te corrigir, para poder te orientar, para poder te dar uma assistência em tudo aquilo que você faz. Se vocês e eu, hoje, estamos com dificuldade financeira, é porque nós dormimos em algum momento. E a palavra também diz: fui moço, sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão. Se você acha que você não está debaixo dessa promessa, hoje, esse mês, você teve a chance de se recolocar debaixo dessa palavra. E os pastores dessa igreja, pastora Beth, Heloísa, Gilberto, eles não fariam esse propósito aqui para que haja mais arrecadação aqui nessa igreja. Nós precisamos ser prósperos, mas não é primeiramente nas finanças. Deus quer nos fazer prósperos no mundo espiritual primeiro. Porque se você não for próspero no mundo espiritual, o texto que a Fabi leu hoje aqui, pode acontecer, nós não vamos saber administrar aquilo da boa semente que está sendo entregue. Então, que nós possamos ter temor e tremor de falar: Senhor, o Senhor me deu a boa semente. E aí você lê os capítulos anteriores ao versículo 24 e você observa se você está jogando essa semente no caminho, no espinheiro. Aonde você está jogando essa semente? Só há um solo. Ele coloca ali 5 tipos de solo. Só há um que essa semente pode prosperar. É no solo fértil. E o solo fértil tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. Então que hoje nós possamos realmente fazer uma introspecção, que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: Senhor, aonde está o meu retorno? A palavra conversão, ela obrigatoriamente, ela diz o quê? Conversão. Você tem que mudar de rumo. Você tem que estar indo por aqui, você vai ter que tomar um outro rumo. Hoje é o dia da sua conversão. Eu estou na igreja há 20 anos, eu já me converti, já me batizei. Eu quero dizer que tem muita gente aqui que já se batizou e Deus está falando o seguinte: tem pessoas aqui que não se converteram ainda. É duro, mas é o que Deus está falando. Tem pessoas nesta igreja que precisam se converter. Pessoas que precisam entrar no secreto do Senhor e perguntar: o que eu preciso fazer para me converter? E a conversão, queridos, não é um jugo, é uma mudança de direção, é pegar uma nova estrada, um novo caminho que vai te dar alegria, que vai te abrir os olhos para que quando você vê o joio, você saiba discernir o que é joio e o que é trigo, porque os dois são muito parecidos. E o que o inimigo quer fazer conosco é o engano. Parece bom, mas não é bom. Essa comida é maravilhosamente gostosa, mas ela vai fazer você passar mal e você vai vomitar muito, porque essa comida vai trazer um dano enorme sobre a tua vida. Aparentemente, ela é boa visualmente, ela é saborosa, ela é atrativa, mas ela vai trazer
prejuízo na sua vida. Deus hoje nos alerta, Deus hoje nos traz um confronto. Ele quer nos libertar. Imaginem Deus aqui agora com vários saquinhos de semente prontos para entregar a cada um de nós. E Ele só quer saber o seguinte: prepare a boa terra para que você lance essa semente. Depois, entenda que as coisas não acontecem assim, porque tudo de Deus tem um propósito e tem um processo. Às vezes a gente fala muito de propósito e fala muito pouco de processos. Ah, eu estou no deserto. Se você está no deserto é porque Deus quer te tratar e não para te açoitar ou te castigar. Deus não é esse Deus de açoite. Mas você precisa ser tratado. E a mesma coisa é com a semeadura. Eu planto, eu tenho que tratar a terra, eu tenho que tirar a erva daninha, e tem um tempo certo de amadurecimento para que você faça a colheita desse fruto que você plantou. Que Deus possa colocar no nosso coração esse tempo, que é exatamente onde nós nos perdemos. Olha que coisa interessante no mundo espiritual. Eu recebo a semente de Deus, eu planto a semente numa boa terra, mas eu me perco durante a semeadura, porque eu estou muito ocupado, e agora eu estou falando para mim mesmo. Estou muito ocupado para ler a palavra, depois eu leio, porque eu tenho que fazer relatório, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e aí eu deixei aquela terra, secou um pouquinho, aí depois eu vou lá, ela secou mais um pouquinho, então aquela semente já morreu. Aí eu tenho mais algumas ainda. Você vai salvar isso ou você vai deixar todas as sementes serem mortas e estragadas? Essa semente que você vai receber hoje não é uma semente que tem cifra e nem nome de moeda. Você não vai receber real, dólar, você não vai receber euro, você vai receber o poder de Deus na sua mão. Só que este poder, se você não fizer, e não é uma ameaça, queridos, é um mandamento, vai ter juros e correções monetárias. Que não é Deus que vai cobrar os juros e a correção monetária, não. É o inimigo, é Mamon, que vai chegar e falar assim: você está fazendo desse jeito? Essa é a minha metodologia. Então, agora, a partir de agora, isso aqui é meu. E ele vai tirar tudo o que ele puder da sua vida. Porque você entregou a boa terra a ele e não usou. E, principalmente, não cuidou da semente. Esse é o grande problema. Nós não cuidamos, hoje nós não sabemos cuidar corretamente da semente que Deus tem nos dado. Nós não estamos cuidando direito da colheita. Então, às vezes eu fico pensando nisso, é aquela reunião comercial na empresa, que você põe toda a equipe lá e fala: vocês têm que fazer isso porque a meta está tantos por cento abaixo, papapá. Aí todo mundo sai feito uns loucos fazendo as coisas. Deus não tem essa prática, ele fala: o livre-arbítrio é seu. Mas a semente que ele deu, ela não produz um por um. O Mário, em Bertioga, essa semana, estava falando isso. Ela produz a 100, a 60 por um. Olha o que você está recebendo hoje. Algo que não é um para um. É algo de 60, de 100 por um. Meu Deus, obrigado.
que é o poder da multiplicação espiritual. Olha o que nós estamos recebendo hoje, durante todo esse mês, na verdade. Que nós possamos sair daqui hoje com essa consciência. Você recebeu ministração de finança, testemunho, você recebeu muitas coisas. Mas o que Deus está falando hoje é o quê? Entenderam? Sim. Então agora eu estou dizendo como você tem que cuidar disso e como você tem que fazer para multiplicar esta semente. Amém? Amém. Quero convidar você a ficar em pé. Jesus é bom. Estenda as suas duas mãos, mas assim, ó, assim. Para nenhuma semente cair, para nenhuma semente ser desperdiçada. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer pela tua revelação, te agradecer principalmente pelo teu amor, Pai. Nós nos lembramos aqui do Pai, Senhor, do filho pródigo, que quando vê o filho voltando para casa, ele faz um banquete, ele dá uma festa. Senhor, nós recebemos essa semente hoje aqui, Senhor. Profeticamente, cada um aqui recebe a porção necessária. E nós, Senhor amado, nos comprometemos contigo no teu altar nessa manhã, de que usaremos essa semente com sabedoria, Senhor. Que usaremos desta semente, Senhor amado, com temor e com tremor, Senhor. E que nós abrimos os nossos ouvidos nesta manhã, para que o Espírito Santo, o conselheiro, o consolador, possa nos orientar, Senhor, sobre como ararmos essa terra, como abençoarmos essa terra, como vamos, Senhor, regar essa terra, Senhor amado. Se for para regar com o nosso suor, com as nossas lágrimas, Senhor, não tem importância. Hoje nós cantamos o que aqui? Que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. Que nós possamos desfrutar dessa alegria, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Fecha a sua mão agora e toma posse. Toma posse. Em nome de Jesus. Nenhuma dessas sementes será perdida, Senhor. Nenhuma dessas sementes, Senhor amado, será desperdiçada. Senhor, dá ordens aos teus anjos nas regiões celestiais, Senhor, para nos orientar, para nos, Senhor amado, conduzir ao campo fértil, Senhor. Nos revela, Senhor, o campo do trabalho, o campo da família, o campo, Senhor, da nossa relação, Senhor amado, com o mundo. Que nós possamos também mostrar, Senhor, profetizar, pregar. Essas sementes, Deus, também tem um tipo de semente aqui, queridos, que é a semente que vai impactar pessoas. Você não está recebendo só semente financeira. Aqui tem a semente da libertação, a semente de que você vai falar do Senhor e muitas vidas se converterão. Porque assim como ele levantou o Bruno outro dia, que impactou aqui nesse púlpito, ele vai levantar vocês também. São várias sementes, Deus mostrando que várias sementes estão sendo entregues nesta manhã. E que você tenha a habilidade de identificar cada uma dessas sementes e usá-las com sabedoria, e usá-las de forma que ela multiplique a 100 por 1. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, Senhor. Fica aí, fica aí. Fica aqui. Eu só queria falar uma coisa. Viu? Quando você, nessa parábola, tem uma característica muito importante sobre o joio e o trigo. O joio, quando o vento vem, ele se mantém firme em pé, teimoso. Mas o trigo, ele se curva. Aleluia. É o que Deus manda dizer, né? Aleluia. Que nós nos curvemos ao Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Ele nunca vai nos abandonar. Aleluia. Viu? Nunca vai nos abandonar. Amém, E Senhor. eu vejo Deus elevando a Vossa Senhoria, a um outro patamar. E eu vejo você numa mesa, e eu vejo pessoas cochichando, dizendo: mas espera aí, eu estou aqui há tanto tempo, por que ele? Por que ele? E Deus diz para você, porque você já está no ponto. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. No ponto em que eu desejo. Por isso você está aqui. Amém, Senhor. Amém, querido? Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado. E Deus Muito obrigado, Senhor. fala outra coisa para ti. Nós somos pessoas de guerra, povo de guerra, raiz de Jessé. Oh, aleluia, Senhor. Então, aparecerão algumas pequenas tribulações, mas Deus é Deus. Amém. Deus é Deus. Amém. Haverá vitória. Amém. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana da minha parte. Calma, eu disse calma. Ao conflito! Gente, ela tá de tênis, hein? Cuidado.